Bem-vindos a mais esta reflexão. Paulo, na sua carta aos Colossenses, faz duas considerações que a gente deve levar em conta na carta que ele escreve aos Colossenses, lá no capítulo 4, versículos 5 e 6, e que a gente deve considerar para as nossas vidas, para a nossa maneira de viver, na maneira de relacionarmos, para que a gente cumpra o nosso propósito, para que andemos de modo digno da vocação. Ele diz assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo, ou seja, aproveite as oportunidades. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Nós temos que entender uma coisa: são recomendações, são sugestões simples que a gente precisa aprender a viver segundo o que ele nos fala. Ser sábio no modo de agir. Quando a gente fala de sabedoria do alto, nós estamos falando do quê? Nós estamos, como o Tiago fala, falando da maneira como nós nos relacionamos, da maneira como nós interagimos com as pessoas, pois a sabedoria do alto trata da expressão da compaixão, da misericórdia, da graça de Deus. É essa sabedoria que a gente deve revelar nos relacionamentos. Isso implica que se trata de a gente, na realidade, revelar o nosso Deus ao mundo, revelar quem Ele é, pois é nossa responsabilidade apresentá-lo às pessoas. Remir o tempo, ou seja, aproveitando oportunidades, é em toda chance que temos falar acerca de nosso Deus e da sua salvação. Não se trata de uma questão que dessas palavras ditas que a gente vá condenar as pessoas, pois não é condenando-as que a gente traz para o Evangelho, mas é apresentando. A questão que a gente precisa ter claro é uma só. A pessoa vive nas trevas e o que ela vive na realidade, no conhecimento que ela tem do mundo. Nós não fomos diferentes. O nosso entendimento foi sendo iluminado porque alguém agiu da maneira como precisava agir conosco. Assim nós precisamos agir com as pessoas. Não é apontando os seus defeitos e seus pecados e a seu estado atual que elas se arrependerão e que elas mudarão de caminho. Elas mudarão porque elas conhecerão coisa melhor, porque terão seu entendimento iluminado. É nossa responsabilidade revelar o nosso Deus. Por isso, ser sábio no modo de agir é isso, é agir segundo Cristo. É lembrarmos daquela mulher que cometeu adultério e Jesus simplesmente fala para ela: vai, não peques mais. Ele não apontou o seu pecado, ele não apontou a sua realidade. É falar a mesma coisa que ele falou neste dia, neste momento, para os religiosos. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele apontou da sua realidade, a realidade daqueles religiosos? Não. Naquele jovem que fazia de tudo, obedecia à lei, mas ele era extremamente avarento e egoísta, e Jesus simplesmente vai, fala, amando, diz: vai, vende tudo que tem, vem e siga-me. Então ele simplesmente mostra a realidade das pessoas, mas baseado naquilo que ele expressa, que ele revela, e assim nós devemos ser sábios nos nossos relacionamentos, revelando as virtudes de nosso Deus para que as pessoas possam ter o interesse de querer conhecer aquilo que ele fala. E ser sempre agradável é expressarmos o reino de Deus, falarmos acerca do reino de Deus, da salvação de nosso Deus. A pessoa tendo conhecimento da salvação de Deus, então nós ensinamos e conduzimos no caminho da santificação. Mas não adianta eu querer falar para as pessoas abandonar o pecado se elas ainda não conheceram a salvação de nosso Deus. Por isso a gente precisa amadurecer. Precisamos ter o entendimento claro acerca do amor e da graça de Deus para que a gente viva na plenitude da vontade de Deus, amadurecendo, crescendo, compreendendo
o chamado, compreendendo a nossa vocação. Somos chamados para isso, para revelar o Pai, revelar a sua salvação. Por isso, nessas duas considerações, é importante a gente sempre levar em conta ser sábio na forma de nos relacionarmos, expressando as virtudes de Deus, aproveitando cada oportunidade e também que as nossas palavras sejam palavras agradáveis, que revelam sal, que revela maturidade, que revela compromisso com Deus, que manifesta o amor de Deus e que conduz as pessoas ao conhecimento de Deus. Que a gente entenda, compreenda estas coisas e que possamos amadurecer, crescer no Senhor e revelar o Senhor em tudo que nós fizermos. Por isso, conhecer as Escrituras é algo fundamental para as nossas vidas, para a gente rejeitar todo o ensino que traduz pensamento de homem, mas não de Deus. Que a graça de Deus possa nos educar, nos lembrar daquilo que nós somos e que o Espírito que nos conduz nós possamos aprender a ouvir e Ele que nos ajuda a lembrar da palavra do Senhor. Mas, para lembrar da palavra do Senhor, nós precisamos conhecê-la, pois só assim viveremos fundamentados nessas duas considerações que Paulo nos traz. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.